Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. Se você está gostando dos vídeos, lembra de comentar aqui embaixo, compartilhar nas suas redes sociais. Espero que todos aproveitem todos os conteúdos aqui discutidos na sua prática profissional. E hoje a gente vai falar de um assunto também muito interessante para nós nutricionistas, né? Que são as alergias alimentares. A gente, na verdade, né, quando a gente pensa, a gente hoje em dia percebe-se um aumento nos casos de alergia. A gente até discute, né, com a minha convidada, que eu já vou apresentar para vocês, se seria realmente um aumento dos casos de alergia em função de todo o estilo de vida que as pessoas têm hoje em dia, ou se os exames são mais sensíveis e hoje em dia a gente tem mais diagnósticos. Mas um fato é, o nutricionista ele tem um papel muito importante no tratamento das alergias. E a gente vai conversar hoje com uma das nossas principais referências em alergia, porque sempre que tem dúvidas de alergia, é para ela que eu recorro, né? É um áudiozinho ali no WhatsApp, se aconteceu isso com tal paciente, me ajuda. Então, com vocês, minha amiga Silvia Campos. Silvia, muito obrigado. Lembrando, a Silvia é nutricionista, ela já até apareceu aqui no canal antes, em outros vídeos. A Silvia é nutricionista, doutora e mestre em imunopatologia, então ela estudou isso e estuda alergia sempre. Então, Silvia, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente no canal. Obrigada, eu que agradeço, eu fico muito feliz com o convite. E mais uma vez eu volto para falar de um tema que eu também adoro, né? Que eu sou suspeita para falar. A questão é segurar a fala e não falar demais, né? Mas obrigada pelo convite, é sempre uma honra e você sabe que eu adoro você, então vamos mandar brasa aí, vamos falar um pouquinho sobre essas questões de alergias aí. Então, quando a gente pensa na alergia, né? Tipo assim, paciente chegou, a gente vai ali tentar identificar se aquilo está associado ou não com um processo alérgico. Como começar? Tipo, por onde o nutricionista começa? O que Aí é fazer? difícil, né, Márcio? Bem difícil. Mas, assim, no geral, tem alguns pontos que eu costumo me atentar quando eu estou atendendo um paciente alérgico. Inclusive, são pontos que eu discuto muito com as minhas estagiárias. O primeiro deles é a gente tem que entender o caso e entender como esse caso começou. Né? Isso começou em que momento da vida? A criança estava amamentando, foi depois que fez a introdução alimentar, a criança já estava com uma idade acima de 2 anos, o que aconteceu com essa criança nesse período. Se pensando em lactação, como foi a gestação dessa mãe, o que aconteceu, se ela teve alguma intercorrência, porque às vezes o uso de certos medicamentos na gestação mudam a microbiota materna, e a gente sabe que a microbiota materna vai influenciar no estabelecimento da microbiota do bebê. E isso por si só já é suficiente para aumentar o risco dessas sensibilidades alimentares. Então, a história prévia ao ocorrido é muito importante. À medida que a família vai contando para a gente a história, a gente tem que ter uma escuta ativa muito grande e anotar o máximo que a gente conseguir, porque eles vão sinalizar muitas coisas para a gente que vão ser importantes na hora que a gente for, por exemplo, estabelecer um plano ou até uma suplementação. Então, a gente precisa identificar os sinais e sintomas. Então, a família vai dizer para a gente que sinais e sintomas são esses que acontecem com a criança. Alguns vão ser super típicos. Então, eu vou dar um exemplo. Crianças pequenas que são alérgicas, elas têm como sintomas comuns ficarem mais agitadas, não dormirem tão bem. Algumas são inapetentes, então não comem bem. Então, a queixa principal da mãe é que não come, e aí a criança não ganha peso na curva. Se a gente pensa em adulto, a gente pode pensar em sinais e sintomas diversos, assim. Mas, normalmente, os sintomas gastrointestinais têm um envolvimento muito grande, mas se a gente pensar em sensibilidades tardias, outros sintomas podem aparecer. Então, identificar os sinais e sintomas e tentar casar esses sinais e sintomas com o alimento. Então, perguntar sempre para os pais ou para a própria pessoa, se for um adulto, quando que você manifestou esse sintoma? Você consegue associar com algum alimento? E aí tentar entender quais alimentos podem ter relação com quais sintomas. Não existe uma receita de bolo, eu sempre falo isso, né? Não existe uma receita de bolo. Mas a gente sabe que, na prática, existem alguns alimentos que têm maior chance de causar alergia em algumas pessoas. Então, a gente sabe que na dermatite atópica é comum o trigo, o leite, o ovo, a soja, as oleaginosas. Então, se a gente pega uma pessoa que tem sintomas de dermatite, né, com sinais na pele de dermatite, a gente já vai começar a investigar na dieta
se esses alimentos são comuns, se a pessoa come muito, come todo dia, o que ela come, como que ela prepara. Então, cruzar isso é extremamente importante, ajuda a gente a elucidar mais o caso e saber se a alergia é única ou é múltipla, ou seja, é só um alimento ou são vários alimentos. Isso não é trivial de se identificar, né? É muito difícil. Na prática, se os sintomas são imediatos, a gente sempre desconfia de uma sensibilidade mediada pelo anticorpo IgE, que é um anticorpo de resposta imediata. Esse a gente consegue dosar através dos exames laboratoriais, né? Os testes de IgE já são testes muito bem estabelecidos e a gente usa mais o teste Imunocap, que é o teste de referência hoje para IgE. E aí a gente sempre pede a IgE total e as IgEs para aqueles alimentos que a gente desconfia. Se ele chega para a gente sem exame nenhum, né? O grande problema é que, em boa parte dos pacientes, o exame às vezes dá negativo e ele tem sintomas de sensibilidade para aquele um alimento. Então, a clínica... Nesse caso, aquela máxima prevalece da clínica, tipo, tem o sintoma, mesmo assim, vale a pena a gente fazer a suspensão daquele possível alérgeno para testar? Exatamente. A clínica ela vai ser sempre soberana. Nenhum dado de exame laboratorial é válido isolado, ele tem que ser cruzado com a clínica do paciente. Infelizmente, a gente já tem isso descrito na literatura. A própria Organização Mundial da Alergia diz que esses erros são comuns de acontecerem nos testes de IgE, por exemplo, o indivíduo ser negativo no teste e ser positivo na clínica. Então, os médicos normalmente consideram a clínica. E o que se faz, Márcio, pode parecer até uma coisa que não é ideal, mas a gente tem que tirar e testar. Se a gente retirar esse alimento e tiver melhor a clínica, você pode tentar reintroduzir e fazer um teste de reintrodução. Normalmente, esse teste tem que ser acompanhado por um profissional, num ambiente seguro, mas a própria retirada já vai mostrar para você o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um paciente que é alérgico a ovo, a trigo, a glúten, a leite e a soja. E ele não tem IgEs positivas, mas ele faz uma sensibilidade imediata. O que aconteceu? Eles vieram me procurar para ajustar a dieta, porque ele não melhorava. Então, eu tive que cuidar da contaminação, mesmo ele não sendo IgE positivo, eu cuidei da contaminação. Ele ficou ótimo. O que aconteceu? Ele furou a dieta, porque é um adolescente, furou a dieta sozinho. O que aconteceu? Ele fez a reação respiratória. Ele fez a reação respiratória depois que ele comeu a pizza, que tinha trigo e tinha o queijo, né? Tinha um laticínio. Então, isso foi a prova para ele de que não pode comer. Então, às vezes, a prova é isso, é você tirar e, às vezes, tem que recolocar, porque é aí que os sintomas vão aparecer e vão mostrar para você, ó, é daquele consumo, porque eu estava bem até agora. Quando eu recoloquei, eu fiz a manifestação. Então, de fato, tentar cruzar sinais e sintomas com os alimentos, né? As pessoas têm essa ideia errada, não é, Silvia? Por exemplo, tirei um alimento, aí quando a gente vai fazer a reintrodução, manifesta um sintoma. Ai, mas antes eu consumia laticínio e o sintoma não era tão grave igual agora, só porque eu tirei. Mas não é o fato de tirar. Muitas vezes a pessoa até tinha já o sintoma, só que ela não dava a devida importância da forma como ela percebe depois, né? Quando você Exatamente. realmente faz o teste. Ela convive tanto com aquele sintoma que aquilo vira algo comum na vida dela. Então, ela não percebe que ela tem, por exemplo, um nariz mais entupido. Não precisa ser uma rinite tão franca, mas ela tem um nariz que é mais chatinho, mais entupido. Quando ela tira, ela melhora. Quando ela recoloca, é que ela começa a perceber. Ah, eu não tinha esse sintoma, eu tinha coceira de pele. Mas é porque ela não dava importância para aquilo, porque aquilo era tão comum desde a infância para ela, que ela não consegue ter essa percepção. Então, às vezes, o retirar e recolocar é importante para que a gente consiga cruzar essas informações. É óbvio que a gente tem que também se atentar na clínica que existem reações cruzadas, né? Então, o que seria a reação cruzada? Eu posso ser alérgico para um alimento, mas esse alimento ele tem uma proteína que parece com a de outro alimento. E quando eu como esse outro alimento, eu faço uma manifestação mais branda. Então, eu sou mais grave com feijão, mas eu reajo menos com lentilha. Mas existe uma reação cruzada aí que eu preciso considerar. A reação cruzada ela também pode acontecer entre látex fruta, entre pólen fruta.
né? Então, você tem resíduos de pólen na casca da fruta. Então, comeu a fruta crua, isso pode gerar uma reação. Então, a gente precisa tentar identificar o todo. O que a pessoa come, como que ela come com casca, ela come sem casca. Tudo isso tem que ser perguntado na hora do questionário, na hora que você está usando o seu questionário para entrevistar o paciente, E é né? difícil, né? Conseguir identificar. Eu falo que identificar o alérgeno é trabalhoso. As pessoas às vezes, ah, não, mas eu testei, tirei e não melhorou. Porque às vezes a gente tenta tirar os mais comuns, mas às vezes tem processos alérgicos acontecendo por uma substância que você nem pensava ali, né? Uma coisa, talvez você não deu a importância tanto naquele paciente, mas para ele era uma questão a ser levada em consideração. Então, é complicada essa identificação, né? É trabalhosa, mas é importante. Sim, eu acho que a parte mais difícil de tudo isso que eu estou falando é tentar identificar o alérgeno, não é uma coisa trivial, porque se todos os exames funcionassem 100% seria perfeito, mas não funcionam nem para, né, especialmente não funciona para todo mundo. Às vezes os médicos, eles desacreditam que exista uma alergia porque a IgE foi negativa e a família procura a gente porque a criança ou até o adolescente, o adulto continua tendo sintoma. Às vezes é o cruzamento de dois alimentos, na dermatite isso é muito comum. Ah, eu tirei o leite, o ovo e o trigo, que são os que mais causam, mas a oleaginosa, se for dada junto com o trigo, também piora. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, não é um trabalho fácil, é bem difícil identificar essa identificação, mas essa identificação acaba sendo primordial para a gente conseguir levar esse tratamento adiante, né? E eu sempre digo que... Fala. Não, não, pode concluir. Eu ia falar uma outra coisa puxando um link do que você falou, mas pode falar. Então, não, eu só queria dizer que eu sempre digo que o nutricionista ele tem que ficar atento a tudo que a família fala, porque às vezes é um gancho na fala. Ele sente isso quando ele mistura isso, quando ele come isso. Bem, vou investigar. Então, ficar atento mesmo à fala do paciente, porque é dali que vão sair as respostas, na maioria das vezes que a gente precisa. E sabe o que eu ia fazer, o link? É porque você falou assim, ah, porque tem que tentar identificar, tem que puxar, né, o que a pessoa consome, todos os produtos, mas a importância de conhecer o que o paciente come, conhecer os produtos, né? Porque às vezes é um alérgeno que está ali escondido num produto, é um aditivo que foi usado, é alguma coisa. Então, essa Exatamente. questão de entender a composição dos produtos, de ler rótulos, não é mesmo? O que você tem de... Não, isso é extremamente importante, porque o que a gente vê hoje é que a gente tem, por exemplo, resíduos de leite em pasta de dente, resíduos de leite em sabonete, em shampoo. Isso está sendo corrigido, né? O giz de escola, aquele giz de quadro negro, ele tem leite na composição. Então, às vezes, o problema é da alimentação. Só que a criança, se a pessoa manifestar em pele e ela usar um sabonete que tem leite, ela vai deflagrar a dermatite. Então, conhecer os produtos, não só alimentícios, né? Conhecer tudo que a pessoa come. Ah, ela usa uma proteína vegana, ela usa uma proteína. Temos que olhar o rótulo para ver o que tem ali. Existem palavras que às vezes não fazem menção ao leite, que tem um nome diferente, mas que quando você vai olhar é um derivado de leite, tipo corante caramelo. É derivado de leite e está presente em vários produtos alimentícios. Então, conhecer o rótulo dos produtos. Hoje eu falo que é dos produtos que a gente come e dos produtos que a gente usa na nossa higiene pessoal. A gente tem que conhecer tudo, porque quando a gente tem uma sensibilidade mais imediata, tem que descontaminar mesmo, tem que tirar toda a contaminação cruzada. Porque eles ficam assim, eles lavam copo, lavam prato, lavam talher, separam tudo da pessoa, mas esquecem do produto que a pessoa está usando para tomar banho, para escovar o dente, né? Eu pego muito isso na prática, eu já peguei muitas vezes. E o plano alimentar, pensando em alergia, tipo, tem algum modelo a seguir? Eu acredito que Então, sempre bate na sim, individualidade, né? Então, acho que nunca vai ter um exatamente. modelo, mas o que pensar, como fazer? Então, uma vez que você já detectou isso tudo, viu todos esses pontos, você já vai ter subsídios para montar o plano alimentar. Quanto mais restrições tiver, mais difícil vai ser de você fazer. Na prática, o que funciona? É uma dieta com caráter de rodízio, uma dieta rotacionada, onde você consegue, por exemplo, se você vai, vamos supor, você vai dar um leite de arroz para aquela criança. O ideal é que no dia seguinte ela use um outro leite, né? Um leite de coco ou um leite de amêndoas, se ela não tem sensibilidade oleaginosa, para você fazer um revezamento, porque a tendência é que ela comece a rejeitar aquele outro alimento se ela passar a consumir direto. E óbvio, junto com isso, junto com a dieta rotacionada, eu tenho que aumentar
fitoquímico, eu tenho que aumentar os fatores anti-inflamatórios da dieta, eu tenho que modular esse intestino para que ele não rejeite os alimentos que eu estou colocando. O rodízio parece ter um efeito muito interessante em acalmar o intestino e em modular esse intestino de uma maneira anti-inflamatória. Então, eu acho super válido, dá trabalho. Quem quer trabalhar com alergia, e aí é uma dica para quem está ouvindo a gente, tem que ter paciência, porque vocês vão receber ligações fora de hora, vocês vão receber mensagens de WhatsApp com dificuldades, vocês vão ter que conhecer os produtos, ir para o supermercado, testar receitas, para vocês poderem dar de alternativa. Então, não é uma coisa tão simples, mas quando você vê que aquilo está funcionando, né, e que a melhora está acontecendo, hoje mesmo eu recebi uma notícia que eu fiquei tão feliz. Eu estou atendendo uma criança nesse período online, eu estou atendendo uma criança nos Estados Unidos, e a criança, com 3 dias de tratamento, já teve uma melhora assim, fantástica do sono, porque o grande problema era a alteração do sono e o suor noturno. Ele tem uma síndrome fúngica. Que é uma outra coisa que na alergia a gente tem que se preocupar hoje em dia, né, Márcio? Se tem associado síndrome fúngica ou síndrome do supercrescimento bacteriano, porque os sintomas se confundem. Mas, assim, quando você faz com carinho e você faz a dieta rodízio, a coisa funciona, viu? Eu posso dizer que na prática eu nunca tive problema com isso, eu sempre tive sucesso, graças a Deus. Eu falo que é quando a gente vê, né, você faz diferença, porque acho que só quem tem a alergia sabe o quanto aquilo gera, às vezes, de um incômodo e o quanto isso afeta a qualidade de vida. E aí você vai lá e pensa que com a nutrição você consegue ir lá e realmente ajudar a pessoa a ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Isso é muito legal, né? Eu falo que aqui no canal, né, que eu fico conversando com vários especialistas, eu aprendo muito. Então, Sil, muito, muito obrigado, viu? Foi Nada, que ótimo. isso. Alergia também é um assunto que a gente poderia aqui ficar falando muito mais. Vou chamar a Silvia de novo depois para a gente falar de mais coisas de alergia, porque eu acho que tem muita coisa para se discutir. Muito, muito obrigado pela sua participação. A Silvia como eu já disse lá no início, ela é uma das minhas principais referências em alergia. Sempre que tem dúvida, eu mando e a gente discute caso. Então, é quem a gente confia quando busca informações sobre alergia. Ela até tem, né, que se vocês entrem aí no Instagram dela, Silvia Campos Nutri, que ela tem uma série de postagens. Eu aprendo muito lá com os posts sobre alergia. Então, ela faz muitas postagens sobre alergia. Eu acho que vale a pena acompanhar. Então, Silvia, obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Nossa, eu que agradeço, muito obrigada. Esse tema é um tema que realmente, se a gente deixar, a gente vai falar horas e horas. E eu espero que as pessoas que assistam esse vídeo gostem das informações. E se vocês tiverem mais interesse em saber um pouco mais, me procura lá no Instagram, porque com certeza vão ter novidades aí, vão ter coisas novas aí. Isso mesmo. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, marque a gente. Quem está no YouTube, lembra de assinar aqui o canal, que aí você sempre vai receber a notificação quando um vídeo for postado. Ativa o sininho, que aí você não perde nenhum dos bate-papos científicos aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.